Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, provas dia 11 de janeiro de 2026, Prefeitura Municipal de Votorantim, processo seletivo, Banca Avança SP, mega revisão de véspera, com coletânea de questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Avança SP. Lembrando a todos que a prova será aplicada no dia 11 de janeiro de 2026. Então, vamos para algumas informações. Auxiliar de serviços infantis, 10 vagas, 1.272 inscritos. Inspetor de alunos, 5 vagas, 308 inscritos. PEB 1, professor de educação básica 1, 10 vagas, 1.792 inscritos. PEB 2, professor de educação básica 2, educação especial em classes multifuncionais, 1 vaga, 174 inscritos. PEB 2, professor de educação básica 2, educação física, 1 vaga. Inscritos 145, um total de 3.691 inscritos. Vejam abaixo os conteúdos para todos os cargos: auxiliar de serviços infantis, inspetor de alunos e cargos de professor todos. Língua portuguesa, 10 questões, matemática e raciocínio lógico, 10 questões, conhecimentos específicos, 20 questões, totalizando 40 questões, duração da prova 3 horas. Então, vamos para a mega revisão com questões da Banca Avança SP. Questão número 11. Em uma prova de concurso público, 40% das questões são sobre conhecimentos gerais, 35% sobre raciocínio lógico e 25% sobre atualidades. Um candidato acertou 90% das questões de conhecimentos gerais, 80% das questões de raciocínio lógico e 60% das questões de atualidades. Quantos por cento das questões totais da prova o candidato acertou? Então, vejam. Conhecimentos gerais tem 40% do total das provas. O candidato acertou 90%. Portanto, vamos calcular 40% de 90%. Vamos simplesmente multiplicar 0,4 vezes 0,90 ou 0,9, multiplicando dá 0,36, que na realidade 36% das questões de conhecimentos gerais. Questões de raciocínio lógico, 35%, o candidato acertou 80%, portanto 35% de 80. 0,35 vezes 0,8, que dá 0,28, 28%. Questões de atualidades, nós temos 25%, o candidato acertou 60%, portanto 25% de 60%, transformando 25% em 0,25 vezes 0,6, multiplicando 0,15. Portanto, em porcentagem, o total das questões que o candidato acertou foi 36% mais 28% mais 15%, que dá um total de 79%. Letra C. Questão número 12. Entre janeiro de 2010 e janeiro de 2020, uma editora publicou, em média, 50 livros por ano. De janeiro de 2020 a janeiro de 2021,
sabe-se que foram publicados 61 livros. Qual será a nova média anual de publicações de janeiro de 2010 a janeiro de 2021, ou seja, durante 11 anos. Então, vejam, a média de 2010 até 2020, decorridos 10 anos, 50 livros por ano. Portanto, nesse período, a editora publicou 500 livros. No ano de 2020 até 2021, ou seja, um ano, ele publicou 61 livros. A pergunta é, qual a média dos 11 anos? Então, 500 livros mais 61 livros dividido por 11. 561 dividido por 11, que dá exatamente 51 livros por ano. Letra B. Questão 13. Em uma fábrica de chocolates, uma caixa de bombons pesava 400 gramas e foi reduzido 320 gramas, ou seja, diminuiu 80 gramas, mantendo seu preço constante. Sobre o preço por quilo do chocolate antes e após a modificação, é correto afirmar que reduziu ou aumentou. Então, vejam, supondo que o preço do chocolate seja R$100, tanto nos dois casos, continua sendo R$100. Portanto, na primeira condição, 400 gramas, R$100, vai dar R$100 dividido por 400 gramas, 0,25 centavos cada grama. Como o preço continua R$100, nos 320 gramas, cada grama será 100 dividido por 320, 0,3125 gramas. Então, veja, tem uma variação daqui para cá. Esse valor é maior. Então, se eu faço a razão entre 0,3125 dividido por 0,25, eu vou encontrar 1,25. 1,25 significa que tem um aumento de 25%. 1,25 é 1,25 centésimos. Portanto, 125%. Logo, aumento de 25%, letra B. 14. Uma cozinheira prepara diariamente 2 pratos diferentes, sendo um com proteína vegetal e o outro com proteína animal. Sabe-se que o custo dos ingredientes para o prato com proteína vegetal é 80% do custo dos ingredientes para um prato com proteína animal e que ela gasta R$ 54 por dia com esses ingredientes, ou seja, proteína animal, proteína vegetal. Quanto ela gasta diariamente para preparar o prato com proteína vegetal? Então, veja, vamos chamar de X o preço do prato com proteína animal. O que diz aqui? O prato com proteína vegetal é 80% do preço do prato com proteína animal. Então, posso escrever aqui. O prato vegetal é 80% do prato animal, ou seja, 80% é 0,8. Então, fica 0,8 vezes o preço do prato com proteína animal, 0,8x. Somando o preço do prato com proteína animal mais com proteína vegetal, eu tenho o custo dos ingredientes, R$ 54. O coeficiente aqui é 1. Portanto, somando 1x mais 0,8x, dá 1,8x
igual a R$ 54,00, onde X é o preço do prato com proteína animal. Então, X, R$ 54,00 dividido por 0,8. Efetuando essa divisão, o prato com proteína animal custa R$ 30,00. Portanto, o preço do prato com proteína vegetal vai ser 80% de 30, ou 0,8 vezes R$ 30,00, que dá R$ 24,00, letra E. Está um pouquinho apagado aqui. 14. Dois irmãos, Roberto e Carlos, são donos de uma empresa. Roberto detém 40% do valor total da empresa. Por sua vez, Carlos detém 60%. Um novo acionista comprará uma parte da empresa. Sabe-se que ele pagará a mesma quantia em reais para ambos os irmãos e no final ficará com 30% da empresa. Ou seja, ele vai comprar 30%, 15% de Roberto, 15% de Carlos. Após a compra, com quantos por cento das ações da empresa Roberto ficará? Roberto tem 40%, Carlos detém 60%. Esse novo acionista vai comprar 30% dos irmãos, quantias iguais, portanto, 15% de cada irmão. Logo, Roberto ficará com 40 menos 25, menos 15, 25%. Letra E. Questão 16. 4 amigos, Ana, Bruno, Clara e Diego, participaram de um campeonato de culinária. Cada um competindo com uma receita diferente. Bolo, pizza, lasanha, torta. Não necessariamente nessa ordem. Temos aqui 4 informações. Ana preparou o bolo. Bruno não preparou a lasanha. Clara e Diego não prepararam a pizza. Clara não preparou a lasanha. Com base nas afirmações, podemos concluir o quê? Então vejam. Vamos construir uma tabela. Os personagens: Ana, Bruno, Clara, Diego. Os pratos: bolo, pizza, lasanha, torta. Vamos agora examinar cada uma das informações. Vejam, Ana preparou o bolo. Então, vou colocar aqui sim. Com essa primeira informação, já elimino C. Clara preparou o bolo. Falso. Quem preparou o bolo foi Ana. Diego preparou o bolo. Falso. Então, posso riscar. Então, ficamos com 3 opções. Bruno não preparou a lasanha. Segunda informação. Então, vou colocar aqui Bruno não. Ana também não, porque uma vez que ele preparou o bolo. Clara não preparou a lasanha. Se Carla não preparou a lasanha, aqui é não. Portanto, quem preparou a lasanha foi Diego, porque aqui eu já posso riscar. Letra E. Diego preparou a lasanha. Questão interessante de raciocínio lógico. 17. Em uma loja sabe-se que ao comprar 3 cadernos e 5 canetas, o valor total foi de R$ 54,00. Ao comprar 2 cadernos e 3 canetas, o valor total é de R$ 28,00. Qual o preço de um caderno mais uma caneta? Eu tenho aqui um sistema. 3 cadernos mais 5 canetas, R$ 45,00. 2 cadernos, 3 canetas, R$ 28,00. Agora vamos multiplicar.
a primeira equação por 2. Então vai ficar 6 cadernos mais 10 canetas igual a 90. Multiplicar a segunda equação por menos 3. Fica menos 6 cadernos, menos 9 canetas, menos 84. Somando as duas equações aqui, eu elimino 6 cadernos, menos 6 cadernos, tiramos que uma caneta custa R$6. Se uma caneta custa R$6, eliminamos a C e a E. Agora vamos achar o preço do caderno. 2 cadernos mais 3 vezes 6 é igual a 28. 3 vezes 6 dá 18, então 2 cadernos custará 28 menos 8. Ou seja, 2 cadernos, R$10, um caderno, R$5. Portanto, um caderno mais uma caneta, 6 mais 5, R$11, letra D. 18. A figura abaixo mostra um octógono inscrito num quadrado de lado 3. Veja aqui, 1, 2, 3. Os vértices do octógono, esses vértices aqui, dividem os respectivos lados do quadrado em 3 partes iguais. Ou seja, se eu traçar isso aqui, fica 3 partes idênticas. A área do octógono. Então, vejam. A área do octógono, dá para observar que é a área desse quadrado inteiro menos esse triângulo aqui, mais esse, mais esse, mais esse. Então, a área do octógono é a área de um quadrado menos 4 área de um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, esses triângulos que ficam nos cantos, são triângulos retângulos. A área do quadrado, 3 ao quadrado, 9. Cada triângulo aqui é um triângulo isósceles, retângulo. Aqui mede 1, aqui também mede 1. Portanto, 1 vezes 1 dividido por 2. Cateto vezes cateto dividido por 2, 1/2. Portanto, a área do octógono, 9 centímetros quadrados, menos 4 triângulos. Simplifica 4 com 2, dá 2. Então, a área do octógono, 9 centímetros quadrados, menos 2 centímetros quadrados, 7 centímetros quadrados, letra C. Questão número 13. Uma empresa de reciclagem processa 300 toneladas de plástico por mês, utilizando 20 máquinas, cada uma com capacidade de processar 15 toneladas mensalmente. Um engenheiro sugeriu a aquisição de novas máquinas com capacidade ampliada para 25 toneladas. Então, supõe-se que vai ser substituído estas 20 máquinas anteriormente por 20 máquinas novas, com capacidade de 20 toneladas por mês. Se a empresa substituir todas as máquinas atuais pelas novas, ou seja, estas 20 por outras 20, qual será a nova capacidade mensal de processamento de plástico da empresa? Vamos resolver utilizando regra de 3 composta. Na realidade, poderia utilizar a regra de 3 simples. Vejam. Causas, efeito. Efeito, plásticos em tonelada. Causas, máquinas e toneladas mensalmente. 300 toneladas de plástico, utilizando 20 máquinas com capacidade de 15 toneladas mensal.
Se trocar essas 20 por outras 20, com capacidade de 25 toneladas, serão processados X. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Esse 20 com esse 20 posso simplificar. Então, poderíamos até ignorar esses dados aqui. 1 vezes 15 vezes x. 15x igual 1 vezes 25 vezes 30, 7.500. Portanto, a quantidade mensal de processamento de plástico será 7.500 dividido por 15, que dá exatamente 500 toneladas, letra A. 14. Um retângulo cuja proporção entre os lados é de 1 para 2, ou seja, comprimento dobro da largura, foi cortado ao longo de uma das suas diagonais, formando dois triângulos retângulos idênticos, que podem ser classificados como... Então, veja, temos aqui um retângulo, esse lado aqui eu posso chamar de 1, aqui 2, traçamos a diagonal, temos dois triângulos. Esses dois triângulos são triângulos retângulos. Aqui é 2, aqui é 1, e aqui eu tenho a hipotenusa, que é maior do que 2 e maior que 3. Portanto, triângulo que tem três lados de medidas diferentes é um triângulo escaleno. Triângulo isósceles, dois lados de medidas iguais. Triângulo equilátero, três lados de medidas iguais. Não existe triângulo oblíquo nem triângulo obtuso. Letra A. 15. Ana, Beatriz, Carlos e Daniel estão em uma sala e cada um fez uma declaração. Ana: Beatriz está mentindo. Beatriz: Carlos está mentindo. Carlos: Daniel está mentindo. Daniel: Ana está mentindo. Sabe-se que Daniel mentiu. Então, a partir daqui, eu vou concluir o seguinte. Pode-se afirmar que... Então, vejam. Se Daniel mentiu e disse Ana está mentindo, então significa que Daniel mentindo, ele afirmou que Ana está mentindo. Então, Ana não mentiu. Então, uma primeira conclusão. Ana não mentiu. Se Ana não mentiu, eu já elimino a A e elimino a D, porque está dizendo que Ana e Beatriz mentiram. Ana mentiu. Ana não mentiu. Vejam, Ana diz que Beatriz está mentindo. Como Ana não mentiu, Beatriz está mentindo. Portanto, se Beatriz está mentindo, Beatriz mentiu. Então, Beatriz está mentindo. Então, conclusão, Beatriz mentiu. Agora vamos seguir. Praticamente já resolvi a questão, mas vamos lá. Beatriz, que diz que mentiu, disse que Carlos está mentindo. Se Beatriz está mentindo, Carlos não está mentindo. Porque Beatriz disse que Carlos está mentindo. Como Beatriz está mentindo, Carlos não está mentindo. Carlos não está mentindo, então posso eliminar a C e também a E. Portanto, resta a única alternativa. Beatriz mentiu, letra B. Questão 16. Um ingresso para um espetáculo custa R$ 200 em janeiro. Em fevereiro, o preço do ingresso sofre um aumento de 10% com relação a janeiro, que teve um aumento de 10%.
Em março, sofre outro aumento de 10%. Então, aumento em fevereiro 10%, em março 10%. Qual será o valor do ingresso no mês de março, após 2 aumentos sucessivos de 10%? Aumento, eu posso fazer um único cálculo. A mesma coisa, aumento, desconto, desconto, aumento e desconto e desconto. Sempre resolvemos com um único cálculo. Primeiro aumento, 10%. Então, 110% de 200. Segundo aumento, 10% sobre o aumento de fevereiro. Então, 110%. Então, fazendo um único cálculo, posso fazer 110% é 1,1 vezes 1,1 vezes 220. Cuidado na hora de efetuar esses cálculos. Aqui vai dar 1,21 vezes 220, R$ 242, letra E. Sem necessidade de fazer uma regra de 3 simples e fazendo um único cálculo. Não podemos errar questões de concursos públicos. Questão 17. A figura abaixo mostra um triângulo ABC inscrito numa circunferência de raio 1 metro. Sabendo que o segmento BC passa pelo centro da semicircunferência, então BC é o diâmetro, e que o ângulo interno aqui é reto. Então, a área do triângulo ABC é. Então, isso aqui é uma propriedade importantíssima. Toda vez que eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência onde a hipotenusa coincide com o diâmetro, isso aqui é um triângulo retângulo. Portanto, se o raio vale 1, BC vale 2. 1 e 1, 2. Isso aqui também é raio. A até esse ponto aqui é raio. Portanto, a área de um triângulo retângulo, base 2, altura 1 dividido por 2. 2 vezes 1 dividido por 2. Simplifica a área desse triângulo assinalado, 1 metro quadrado, letra D. 18. Os preparadores físicos de um maratonista calculam que o seu corpo perde água numa velocidade de 10 mililitros por minuto, ou seja, a cada 1 minuto, 10 mililitros de água. Para que o atleta não perca rendimento devido à desidratação, quantos mililitros de água ele deverá repor a cada 40 minutos? Aqui poderia fazer um único cálculo. Eu vou resolver utilizando regra de 3 simples. Água em mililitros e o tempo. 10 mililitros em 1 minuto. Portanto, em 40 minutos, deve repor X. Grandezas diretamente proporcionais. Produto 10 está para X, 1 está para 40. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 1 é X, 10 vezes 40, 40 mililitros. Só que eu tenho que transformar isso aqui em litros. Lembrando, se aqui é 400 mililitros, cancela, inutiliza a D, inutiliza a E. Então, só pode ser, e essa aqui também está inutilizada. Portanto, ou é A ou é C. Se eu estou em mililitros, quero chegar em litros, eu vou caminhar para a esquerda. Para cada casa, divido por 10. Por 10,
por 10. 400 mililitros dividido por 1000 dá 0,4 litros. Letra A. Não esqueçam dessa tabelinha para essa conversão de medida de capacidade. Muito importante vocês lembrarem. Questão número 12. Um pintor precisa pintar uma parede com área total de 800 metros quadrados e deseja saber quantos litros de tinta deve comprar. Cada 8 litros de tinta rendem o suficiente para cobrir 360 metros quadrados de área. No entanto, durante o trabalho, 10% da tinta comprada é desperdiçada, ou seja, apenas 90% da tinta adquirida é realmente usada na pintura. Com essas condições, quantos litros de tinta o pintor precisa comprar para garantir que o serviço seja concluído? Eu vou fazer sem necessidade de fazer regra de 3 simples, fazendo o cálculo direto. A quantidade de tinta vai ser 810 metros quadrados vezes 8 litros dividido por 360, que é exatamente o final da regra de 3 simples, diretamente proporcional. Multiplicando aqui vai dar 14.580 dividido por 360 metros quadrados. Portanto, ele precisa de 18 litros. Esses 18 litros correspondem à quantidade necessária, que é exatamente 90%. Então, que vai ser superior a 18. Portanto, já cancelamos aqui. Então, vejam. Se são 90% utilizados, se eu chamar de X a quantidade que deverá ser comprada, eu tenho 0,9x igual a 18. X, 18 dividido por 0,9. Dividindo isso aqui, eu tenho exatamente a quantidade de tinta, 20 litros. Calculando a perda, que é de 10%. Aproveita-se 18 litros, perde 10%, aproveita 18 litros, letra D. 17. Questão interessante que eu vou resolver de uma maneira bem simples. Num campeonato de futebol, o time ganhador pontua 3 pontos e o time perdedor não pontua. É o campeonato normal. No caso de empate, os dois times pontuam 1 ponto. Empatou, 1 ponto para A, 1 ponto para B. Todos os times começam com 0 pontos. Suponha que há 20 times nesse campeonato. 40. No final da primeira rodada, todos os times jogaram uma única vez. Sobre a média aritmética da pontuação do campeonato, é correto afirmar que... Observa, pessoal, eu não vou utilizar esses dados aqui, ó. Por quê? Ele quer saber qual que vai ser a média máxima e a média mínima. Vejam, independentemente do número de partidas, de times e partidas, quer dizer, não considerando 40 e nem quantas partidas, sempre tem um vencedor e um perdedor. Então, a média máxima vai ser o quê? Um deles ganha, o outro perde, 3 mais 0, dividido por 2 times. Então, a pontuação máxima vai ser quanto? 1,5. Porque é a média. Então, com essa alternativa, já elimino aqui, ó. Já elimina a C, nunca vai ser maior do que 3, e também não tem valor negativo. Agora, qual vai ser a pontuação mínima? A pontuação mínima vai ser quando há empate em todos os jogos, ou num jogo. Então, no caso de empate, a média mínima vai ser o quê? Cada time ganha 1, mais 1, 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, nós temos aqui que esses valores podem assumir valores entre 1 e 1,5. Ou seja, se
há um empate em todos os jogos, dá 1 ponto. Se há sempre um vencedor em todos os jogos, dá 1,5. E pode acontecer de ter empate, daí vai ser empate e derrota. Empate e vencedor. Vai ser entre 1 e 1,5. Portanto, a letra D. Independente do time, das quantidades de times e jogos. 18. Uma prova de matemática contém 3 questões. Cada questão é atribuída uma nota de 0 a 100. A nota final é calculada com uma média aritmética ponderada de cada questão. A primeira questão tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a terceira tem peso 5. Qual será a nota da pessoa que acertou 50 pontos da primeira questão, 50 na segunda, 50 na terceira? Vejam, média ponderada, peso da primeira, 50 vezes 2, peso da segunda, 3 vezes 50, peso da terceira, 5 vezes 50. Então vai dar 100 mais 150 mais 250. Somando isso aqui dá 500, dividido por 10. 10 porque é a soma dos pesos, então muito cuidado, não é dividir por 3. A média ponderada será 50 pontos, letra E. Questão 15. Em uma competição de quebra-cabeça, 5 participantes, Alice, Bob, Carol, Davi e Eve, estão competindo. Cada um deles resolveu um quebra-cabeça de um tema diferente. 5 temas: gato, cães, pássaros, peixes e flores, mas não necessariamente nessa ordem. Considere verdadeiras as seguintes afirmativas. Então, tenho 4 afirmativas. Alice não resolveu quebra-cabeça de cães. Bob resolveu quebra-cabeça de peixes. Carol resolveu quebra-cabeça de gatos. Davi não resolveu quebra-cabeça de cães nem de pássaros. Com base nas informações, quem resolveu quebra-cabeça de pássaros? Vejam, essas 4 afirmativas são consideradas verdadeiras. Então veja, Bob resolveu quebra-cabeça de peixes. Isso aqui é verdade. Então, o que nós fazemos? Já eliminamos o Bob, porque ele quer saber quem resolveu quebra-cabeça de pássaro. Não foi Bob. Carol resolveu quebra-cabeça de gatos. Portanto, se ela resolveu quebra-cabeça de gatos, ela não pode ter resolvido de pássaros. Eliminada. Quanto a Eve, não tem nada que afirme. Observe, Alice, Bob, Carol, Davi. Então, Eve está eliminada. Temos, então, Alice e Davi. Davi não resolveu o quebra-cabeça de cães, nem de pássaros. Então, se não resolveu nem de cães, nem de pássaros, quem resolveu? Alice. Letra A. 16. Um quadrado de lado D foi cortado ao meio ao longo de uma das suas diagonais, resultando em 2 triângulos iguais. Indique o perímetro de cada triângulo. Veja, tenho um quadrado, D, o lado, traça a diagonal, fica 2 triângulos na parte superior e inferior. Ele quer saber o perímetro de cada triângulo. Então, por exemplo, desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Ângulo reto está aqui. Vou chamar isso aqui de x, que é a hipotenusa do triângulo representado pela metade do quadrado. Quadrado de x igual d quadrado mais d quadrado. Isso aqui somando 2d quadrado.
x raiz quadrada de 2d quadrado. Esse d quadrado sai fora da raiz. Então, x, que é a hipotenusa, mede d vezes raiz de 2. Portanto, perímetro, a soma do d mais d raiz de 2. Somando isso aqui, 2d mais d raiz de 2. Como eu tenho 2d aqui e d, eu coloco em evidência. Então, fica d que multiplica 2 mais raiz de 2, que é exatamente a alternativa, a letra C. Questão 13. Uma máquina é feita para alocar botões coloridos em uma malha quadriculada de n por n quadrados. A máquina coloca um botão por vez em qualquer quadriculado aleatório que esteja livre. Porém, ela segue uma dada ordem de cores, ou seja, para cada botão. Primeiro coloca um verde, depois coloca um botão amarelo, depois um branco, depois um vermelho e um verde. Então ele coloca 5 botões coloridos, depois reinicia de novamente. Numa malha que tem 64 por 64 quadrados, qual será a cor do último botão a ser colocado? Que cor? Então vejam. Se nós temos a malha de 64 por 64, eu tenho um número de quadriculados, que é 64 vezes 64, 4.096 quadriculados, ou seja, 4.096 botões. Cada 5 botões começa a repetir. Então, nós temos, vamos exemplificar, verde, amarelo, azul, branco, vermelho. Depois começa de novo, verde, amarelo, azul, branco, vermelho. E segue a sequência. Então, o padrão aqui é de 5 em 5. Então, é aquela dica famosa. Se vocês têm um problema de raciocínio lógico numérico, de figuras ou de números, vocês façam a divisão. Eu tenho 4.096 quadriculados, quero colocar 4.096 botões nesta ordem. Então, se dividir 4.096 por 5, nós temos 891 grupos de 5. Então, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o grupo 891. E sobra um. Então, o que nós temos? O último botão ocupa a posição 4.096. Então, vai ser o quê? Resto 1, 2, 3, 4, 5. Como deu o resto 1, o último botão vai ser de cor verde. Letra A. Em uma fazenda em que só há galinhas e porcos, a proporção de galinhas para porcos é de 5 para 3, ou seja, tem mais galinhas que porcos. Observe, a razão é de 5 para 3, total 80. Com esse dado aqui eu já posso eliminar, correto? Ele quer saber a quantidade de porcos, que vai ser menor do que a quantidade de galinhas. Então, supondo que eu já sei a soma dos animais, que é 80, já elimino algumas alternativas. Por exemplo, eliminamos esta aqui e esta aqui, porque representa mais que a metade. Porcos corresponde a 3, é bem menor. Então, vejam, galinha mais porcos, 80. A razão, 5 para 3. Cada 5 galinhas, 3 porcos. E eu vou fazer o seguinte, não vou resolver esse sistema aqui, aquela resolução que nós fazemos. Como aqui eu tenho uma razão cujos números são pequenos e a soma dá 80, eu vou multiplicar por 10. Se eu multiplicar 5 por 10 dá 50, 3 por 10 dá 30. Então, essas duas razões são equivalentes. Ou seja, galinhas 5, 50, porcos 3, 30. Portanto, nós concluímos o quê? Quantos porcos nós temos? 30, que é esse número aqui de baixo. Letra D. Questão número 11.
Suponha que numa caixa há bolas vermelhas e verdes. Cada bola vermelha vale 8 pontos e cada bola verde 12 pontos. Sabe-se que se somarmos a quantidade de bolas vermelhas e verdes de cada caixa, obteremos 23 bolas. E se somarmos a pontuação de todas as bolas da caixa, obtemos 232 pontos. Quantas bolas vermelhas há na caixa? Então vejam, é uma questão recorrente onde nós vamos utilizar um sistema. Ele quer somente saber a quantidade de bolas vermelhas. Então vamos resolver daquela forma prática. Quantidade de bolas vermelhas mais verdes, 23. Cada bola vermelha vale 8 pontos. Então, 8 vezes vermelha, mais 12 pontos das verdes, isso dá 232. Temos aqui um sistema de duas equações e duas variáveis. Queremos saber vermelha. Então, vamos eliminar a variável verdes, multiplicando a primeira equação por um número conveniente. Como eu tenho 12 aqui, vou multiplicar a primeira por menos 12. Fica menos 12 bolas vermelhas, menos 12 bolas verdes, igual a menos 276, multiplicando 23 vezes 12. Somamos com a segunda equação. Observe, como nós multiplicamos pelo número conveniente menos 12, cancelamos a variável bolas verdes, ficamos menos 4, mais 8 dá menos 4 bolas vermelhas, igual menos 276, mais 232, menos 44. Multiplicando por menos 1, eu tenho que bolas vermelhas vai ser 44 dividido por 4. Efetuando essa divisão, dá exatamente bolas vermelhas 11. Letra B. Questão número 12. Uma livraria tem uma seção específica para livros de literatura, filosofia, livros de literatura, filosofia e sociologia. Em um determinado mês, a venda dos livros de sociologia representou 20% do total da venda, que nós não sabemos. No mês seguinte, a venda dos livros de filosofia e literatura se mantiveram iguais do mês anterior, mas as unidades vendidas de livros de sociologia tiveram um aumento de 50%. Quantos por cento do total de livros vendidos nesta seção os livros de sociologia passaram a representar? Então, vejam, como nós não temos o valor da quantidade de livros, nós vamos utilizar aquela famosa regra do 100. 100 livros. Fica mais fácil o cálculo. 20% desses livros são livros vendidos de sociologia. Então, 20 livros de sociologia, 20%, 20 livros. Logo, filosofia e literatura, temos 80 livros. Essa quantidade de livros de sociologia, no mês seguinte, ele teve um aumento na vendagem, ou seja, aumentou 50%. 50% de 20 é 10. Então, vendeu quanto? 20 mais 10, 30. Logicamente, se vendeu 30 livros de sociologia e os livros de filosofia se mantiveram, o total de livros vendidos aumentou para quanto? 80 mais 30, 110. Ele quer saber a porcentagem dos livros de sociologia em relação aos livros vendidos. Ou seja, não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Faz a razão entre livro de sociologia 30, total de livros vendidos 110, dá 0,2727, aproximadamente. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho aproximadamente 27,3%, letra B. Questão número 11.
3 irmãos ganharam uma herança de 6,30 milhões de reais e dividirão em partes diretamente proporcionais a 5, 7 e 9. Qual a diferença dos valores recebidos entre o irmão que recebeu mais e o que recebeu menos? Então, vejam, vamos achar aqui a constante de proporcionalidade, uma vez que a divisão é diretamente proporcional à idade. Quem recebeu mais tem mais idade, e quem tem menos idade recebe menos. Então, chamando de K a constante de proporcionalidade, Antônio recebe 5K, Benedito 7K, Carlos 9K. Para achar a constante K, fazemos a divisão de 6,3 milhões, que será dividido pela soma das idades, 5 mais 7 mais 9. 6,3 dividido por 21 dá 0,30 mil, ou seja, 300 mil reais para cada idade, cada ano de idade. Então, vejam, Carlos recebe 9K, 9 vezes 0,3, então recebe 2,7 milhões. Antônio recebe 0,3 vezes 5, 1 milhão e meio, ou seja, 1,5 milhão. Portanto, a diferença de Carlos menos Antônio, 2,7 menos 1,5, 1,2 milhões de reais. Letra B. Questão 18. Observe a sequência lógica numérica. 7 trezeavos, 14 sextos, 21 nonos. Quando o denominador for 27, denominador é o número de baixo. Isso aqui. Em um determinado elemento da sequência, o numerador, que é o número de cima, será. Então, vejam. Esta é a sequência. Observe que o padrão aqui é o primeiro elemento multiplicado por 2, 3, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 2, 6. Então, para achar o denominador 27, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 9. Multiplicando o denominador 9 por 3 e o numerador por 9 também. Multiplica de cima e o de baixo por 9. Esta fração é a primeira. Então, tenho que fração. 7 vezes 9 dá 63. 3 vezes 9, 27. Denominador 27. Portanto, o numerador tem que ser 63, letra E. Questão 17. Em um jogo de pega-varetas, cada cor de vareta tem uma pontuação. Varetas verdes valem 50 pontos. Varetas vermelhas valem 40 pontos. Verdes, 50. Vermelhas, 40. Suponha que uma caixa A, varetas verdes e vermelhas misturadas num total de 50. Então, são 50 varetas. A média aritmética simples dos pontos das varetas é 42 pontos. Quantas varetas verdes há na caixa? Então, questão recorrente resolvendo um sistema simples. Varetas verdes mais varetas vermelhas, 50. A média, ou seja, somando o total de pontos de varetas verdes mais o total de varetas vermelhas dividido por 50 dá 42. Então, tem isso aqui, ó. 50 varetas, 50 pontos vezes varetas verdes mais 40 pontos vezes varetas vermelhas dividido por 50, porque são 50 varetas. Isso dá 42. Passando, multiplicando para cá, eu tenho exatamente 50 verdes mais 40 vermelhas, 2.100. Simplificando essa equação toda por 5,
por 10, aliás, eu tenho 5 verdes, 4 vermelhas igual a 210. Vou pegar esta equação, eliminar vermelhas, multiplicando por menos 4. Vai ficar menos 4 verdes, menos 4 vermelhas, igual a menos 200. Corta, corta, 5 verdes menos 4 verdes dá uma vareta verde. 210 menos 210. Portanto, um total de varetas verdes de 10. Letra A. 35. Em uma livraria, uma pessoa comprou 3 livros de romance, 2 livros de ficção. Gastou 250. Se o preço de um livro de ficção é 80, qual o preço do romance? Vou fazer a continha. 3 livros de romance mais 2 ficção é 250. Cada livro de ficção custa 80. Então, 2 vezes 80. Então, 3 livros de romance é igual a 250 menos 160. Isso aqui vai dar 90. 3 romance custa 90. Então, se eu dividir por 3, eu tenho o preço de um livro de romance. R$30. Letra A. 27. Em uma fazenda há galinhas e coelhos. Se o número total de cabeças animais é 30 e o número total de patas é 84, quantas galinhas e quantos coelhos há na fazenda? Então, vejam, questão recorrente da banca SH Dias. Galinhas mais coelho, 30. Galinhas têm 2 pés, 2 patas. Então, 2 vezes galinhas mais 4 vezes coelhos é igual a 84. Esta questão não tem alternativa repetida. Então, se eu achar o valor de coelhos, principalmente, eu acho que já resolvi o exercício, porque aqui eu tenho quantidade diferente. Então, veja, multiplicando por menos 2, eu tenho menos 2 galinhas, menos 2 coelhos, igual a menos 60. Eu vou somar com a equação 2. Corta, corta. 2, 4 menos 2 dá 2 coelhos, tem 24. Portanto, dividido por 2, quantos coelhos? 12. Portanto, 12 coelhos, 18 galinhas. Se vocês fizerem o cálculo, dá 84 patas. Letra E. A única alternativa que tem 12 é esta aqui. Quase já estou eliminando. Entendido? Aqui é 14, aqui é 16, aqui é 20, aqui é 20. Deu 12, único. Letra E. 28. Um terreno retangular tem 20 metros de comprimento, 15 metros de largura. Qual é a área total do terreno em metros quadrados? Lembrando, a área de um retângulo, comprimento vezes largura. 20 metros vezes 15 metros, 300 metros quadrados, letra B. 25. Um laboratório precisa preparar uma solução que requer 2,5 quilos de um composto químico. Se o laboratório tem apenas uma balança que mede em gramas, quantos gramas de composto químico são necessários para preparar a solução que requer 2,5 kg? Lembrando, 1 quilo tem 1.000 gramas, portanto, 2,5 kg vezes 1.000, 2.500 gramas. Letra D. 26. Um corredor está fazendo uma maratona de 42 quilômetros. Se já percorreu 15.500 metros, quantos quilômetros ainda faltam? Vamos transformar aqui esse 15.500 metros em quilômetros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, dividindo 15.500 por 1.000, eu tenho 15,5 quilômetros.
A maratona tem 42 mil, portanto, faltam 42 mil quilômetros menos 15,5 quilômetros, que dá 26,5 quilômetros, letra E. Questão 23. Assinale a alternativa que apresenta oitavo número ímpar sucessor de 15. Lembrando que número sucessor é aquele que tem, no caso ímpar, tem 2 unidades a mais. Então, eu tenho, começando do 15, o primeiro sucessor vai ser 17, 19, 21, 24, 23, 25, 27, 29, 31. Então, eu tenho 3, 6, oitavo, exatamente 31. Letra B. Questão que pode ser contestada, uma vez que a banca assinala como correta a letra C, salvo engano meu ou alguma interpretação equivocada. Questão 24. Considere a seguinte sequência numérica: 2, 4, 8, 16. Eu tenho aqui uma sequência onde cada número anterior é multiplicado por 2. Portanto, o próximo termo aqui vai ser 16 vezes 2, 32. Já eliminamos alternativas, não teria nem necessidade de calcular o próximo, que é exatamente 32 vezes 2, 64, letra D. Questão número 21. Um mecânico leva cerca de 2 horas e 30 minutos para realizar uma revisão em um carro. Considerando que ele precisa realizar a mesma revisão em 4 carros, quanto tempo ele irá gastar no total para concluir todas as revisões? Então, vejam, o tempo para a revisão de um carro, 1 hora e 2 horas, e 30 minutos. Portanto, para revisar 4, basta multiplicar o tempo de 1 hora vezes 4. Distribuindo aqui, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 30 dá 120 minutos. Portanto, 8 horas e 120 minutos corresponde 120 minutos, é exatamente 2 horas. Portanto, 10 horas, letra A. Questão 22. Em um auditório, cada fileira possui 30 cadeiras e cada cadeira acomoda um único espectador. Se 5 fileiras estão completamente ocupadas, qual é o número total de espectadores que o auditório poderá acomodar nessas 5 fileiras? Então, veja, se eu tenho 5 fileiras vezes 30 cadeiras, eu tenho então um espaço de 150 espectadores sentados. Letra B. Questão número 11. Considere 2 pistas de corrida em forma de circunferências concêntricas de raios diferentes. 2 corredores, André e Bruno, correm nessas pistas. André corre pela circunferência de menor raio, enquanto Bruno corre pela circunferência de maior raio. Sabe-se que a distância percorrida por André ao dar 24 voltas na sua pista é a mesma que a distância percorrida por Bruno ao dar 18 voltas na sua. Com isso, indique a razão entre o raio da pista que André corre e o raio da pista que Bruno corre. Então, vejam, vamos para os comentários da questão 11. Lembrando, o comprimento de uma circunferência de uma volta é 2πr. André deu 24 voltas. Eu vou chamar o percurso de André de R minúsculo. Então, vai ser 24 voltas vezes 2πr. 24 vezes 2 dá 48πr. Então, este é o percurso de André. Percurso de Bruno, vamos chamar o raio de R maiúsculo. Deu 18 voltas, então fica 18 vezes 2
πr. 18 vezes 2, 36π. O texto diz que André e Bruno percorreram a mesma distância, então posso igualar o percurso de André, 48πr, é igual a 36πr. Como ele está pedindo a razão entre o raio da pista de André, que no caso é R minúsculo, sobre o raio da pista que Bruno correu, R maiúsculo. Então, vou manter o R minúsculo no primeiro membro e passar dividindo o R maiúsculo. Então, vai ficar R sobre R1. E esse 48π eu vou passar para o segundo membro. Então, fica 36π dividido por 48π. Corta π com π. E esta fração aqui, 36, 48avos, simplifica por 12. 12 dividido por 36 dividido por 12 dá 3. 48 dividido por 12 dá 4. Portanto, a razão entre o R da circunferência de André e o R da circunferência de Bruno é de 3/4. Letra D. Questão número 12. Um engenheiro está projetando um reservatório para descarte de resíduos líquidos de uma indústria química. O reservatório tem um volume igual a um total de 10 metros cúbicos. Sabe-se que todos os dias a indústria despeja 200 litros de resíduo líquido no reservatório. Se o reservatório começar vazio, quantos dias serão necessários para enchê-lo? Então, vamos lá. Lembrando a todos que 10 metros cúbicos eu tenho que transformar em litros, uma vez que a indústria despeja 200 litros de resíduo por dia. Lembrando também que 1 metro cúbico corresponde 1000 litros, portanto, 10 metros cúbicos. Sem regra de 3 simples, basta multiplicar 10 metros cúbicos vezes 1000 litros, que vai dar exatamente 10.000 litros de resíduos durante um dia. O reservatório, então, esse é a capacidade total do reservatório. A indústria despeja 200 litros de resíduo por dia no reservatório. Então, a quantidade de dias para encher os 10.000 litros, eu vou fazer a razão entre 10.000 litros dividido por 200 litros dia. Simplifica litro com litro, corta 2 zeros, 100 dividido por 2, 50 dias. Letra C. Questão número 14. Uma pessoa possui 3 copos grandes, 5 copos pequenos. Todos os copos grandes têm o mesmo volume. Todos os copos pequenos também têm o mesmo volume, ou seja, cabem a mesma quantidade de líquido. Primeira informação, a pessoa inicialmente encheu 3 copos grandes e transpôs, ou seja, transferiu o líquido para 5 copos pequenos. Só que ele viu que sobrou 30 ml. Então aqui eu tenho uma condição, uma equação. Em seguida, ele fez o seguinte cálculo. A pessoa depois encheu 2 copos grandes e viu que com esse volume conseguiria encher 3 copos pequenos. E ficaria faltando 80 ml para conseguir o próximo copo. Esse próximo copo aqui é o copo pequeno, ou seja, 80 ml mais um copo pequeno. Então, na realidade, eu considero 4 copos pequenos. E faltaria 80. Com base nessas informações, qual a diferença entre o volume do copo grande, obviamente, né?
o volume é maior, menos o copo pequeno. Questão de geometria, volume. Também relacionado ao item de sistemas de duas equações do primeiro grau. Então, veja, 3 copos pequenos, grandes, transportando para 5 pequenos, sobra 30. 3 grandes menos 5 pequenos, sobra 30. 3 copos pequenos, mais um para completar, então 4 copos pequenos e 2 copos grandes. Então eu tenho aqui 4 copos pequenos menos 2 grandes dá 80. Ou seja, completando 4 copos pequenos, fica 2 copos grandes e falta 80. Então, tenho esse sistema aqui. Eu não gosto de chamar as variáveis de x e y. Eu coloco sempre aqui, copo grande e copo pequeno. Fica mais fácil de visualizar. Para resolver o sistema, eu não vou substituir. Eu vou eliminar copo grande. Eu tenho 3 e 2, então vou multiplicar aqui por 2. Dá 6 grande menos 10 pequeno igual a 60. E aqui embaixo eu vou multiplicar por 3 e vou colocar em ordem. Menos 2 grande vezes 3 dá menos 6 grande, mais 12 pequeno, 240. Vamos somar essas duas equações. Corta, corta. 12 menos 10, 2 pequeno, 240 mais 60, 300. Portanto, um copo pequeno vai ser 300 dividido por 2. Portanto, um copo pequeno tem 150 ml. Logicamente, o copo grande vai ter maior, para a diferença ser positiva. Vamos substituir aqui o valor do copo pequeno. Então, eu tenho 3 grande menos 5 vezes 150, uma vez que o copo pequeno tem 150 ml, igual a 30. 750, então vai ficar 3 copos grande, vai ser equivalente a 30 mais 750, que dá 780. Portanto, um copo grande, 780 dividido por 3, que vai dar 260 ml. Esse é o copo grande, esse é o copo pequeno. Portanto, o volume de um copo grande menos o volume do copo pequeno, 260 menos 150, 110 ml. Questão letra C. Detalhe: as questões da banca Avança SP não são, vamos dizer, iguais. Eles são questões que têm o mesmo conceito, ou seja, sistema, sistema métrico decimal, razão, proporção, regra de 3 simples. Então, eu não gosto de falar que são questões iguais. São questões que têm os mesmos conceitos. Vamos dizer, questões semelhantes. Isso aí de todas as bancas, uma vez que os conteúdos estão explícitos. Portanto, estudar o conteúdo. Está dizendo regra de 3 simples? Façam exercício de regra de 3 simples. Está falando juros simples? Façam exercício de juros simples de qualquer banca. Correto? Vamos lá. Questão número 13. Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, uma dose de álcool equivale à quantidade de álcool presente em 140 ml de um vinho que tenha 10% de teor alcoólico. Suponha que uma bebida destilada tenha 40% de teor alcoólico. Quantos mililitros dessa medida contém uma dose de álcool segundo a definição da OMS? Então, vejam, vamos verificar quanto de álcool puro tem 140 ml de vinho. E aqui está dizendo que tem 10%. Então, 10% de 140 ml.
que vai ser a quantidade de álcool. 10% é 0,1. Então, fazendo o cálculo direto, sem necessidade de regra de 3 simples, vai ficar, então, 0,10 ou 0,1 vezes 14, que dá 14 ml de álcool. Ou seja, 10% de 140 ml de vinho corresponde a 14 ml de álcool. A pergunta é, se a bebida destilada tiver 40% de teor alcoólico, quantos mililitros contém uma dose de álcool? Então, sem regra de 3 simples, chamando de X a quantidade de bebida destilada, eu tenho aqui esses 14 aqui, corresponde exatamente a 0,4x. 40% de x é igual a 14. Portanto, x, 14 dividido por 0,4, dá exatamente 35 ml. Alternativa letra D. 14. Um estudo nutricional avaliou 3 alimentos diferentes para verificar sua densidade calórica, ou seja, a razão entre a quantidade de calorias e o peso do alimento. As características de cada alimento são as seguintes. A tem 50 gramas, 223 calorias. B, 150 gramas, 366 calorias. C, 100 gramas, 248 calorias. Com base nessas informações, indique a ordem crescente dos alimentos em relação à densidade calórica. A densidade calórica definida como sendo a razão entre quantidade de calorias e o peso do alimento. Então, vamos lá. Depois colocamos em ordem crescente. Lembrando, densidade calórica é número de calorias dividido pelo peso do alimento. Ou seja, peso, quantidade de calorias, dado aqui, ó. Peso 50. Então, produto A, 123 dividido por 50, 2,46. Densidade calórica de B, 366 dividido por 150, dá 2,44. Densidade calórica de C, 248 calorias dividido por 100, 2,48. Colocando em ordem crescente, o menor aqui no caso aqui, é B. Então, se é B, já elimino aqui, aqui e aqui. O próximo é A. Portanto, se é A, e aqui está eliminado. Então, a ordem aqui vai ser B, A, C, letra C. 15. Em uma escola, 2 relógios tocam alarmes em intervalos diferentes. O primeiro toca a cada 15 minutos e o segundo a cada 20 minutos. Ambos tocaram junto às 8 horas. Em que horário os 2 relógios voltarão a tocar ao mesmo tempo, novamente pela primeira vez? Então, veja, é um problema clássico de achar o tempo de encontro. É aquele problema que nós sempre comentamos. Problema recorrente em concursos públicos. Problema de mínimo múltiplo comum. No caso aqui, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum direto, sem necessidade de fazer regra de 3 não, desculpa, a decomposição simultânea. O primeiro relógio toca a cada 15 minutos. Então, veja, tabuada do 15. 15, 30, 45, 60, 75, pulei aqui, mas tudo bem, 90, 105. O relógio B toca a cada 20 minutos. 20, tabuada do 20.
40, 60, 80, 100. Veja o tempo do relógio A. Num certo momento, os dois relógios tocam simultaneamente. Após quantos minutos? 60 minutos. Então, o que nós concluímos? Os relógios voltaram a tocar ao mesmo tempo, depois das 8 horas, exatamente 60 minutos depois, ou seja, 1 hora. Logo, eles tocaram juntos às 9 horas, alternativa letra A. Questão número 16. Um acionista direciona um certo capital inicial para uma aplicação no regime de juros simples, sob uma determinada taxa de juros mensal. Sobre esse regime, é correto afirmar que... Então, tenho aqui algumas características dos juros simples. Lembrando que juros simples é um regime de capitalização, comporta-se como sendo uma progressão aritmética, ou seja, os juros crescem linearmente, portanto, a taxa de juros também aumenta linearmente. Por esse critério, os juros só incidem sobre o valor inicial emprestado. Então, já elimino a primeira, o valor mensal recebido dos juros é o mesmo? Não, vai aumentando linearmente. Os juros são acumulados com base no montante? Falso. A taxa de juros aumenta linearmente a cada mês, correto? Porém, o valor dos juros permanece constante. Portanto, esta é a alternativa correta. O montante permanece constante ao final de cada mês? Não, aumenta proporcionalmente. Um mês aumenta o juro do mês. Os juros aumentam exponencialmente. Falso, porque teria que ser uma capitalização composta. Letra C. 17. Júnior fez 3 provas na universidade. Elas serão utilizadas para calcular sua nota final, que será a média aritmética ponderada dessas 3 provas. Ele sabe que tirou 8 na primeira prova, 5 na segunda prova e 10... Aliás, vamos falar corretamente. Tirou 8 na primeira prova e peso 5, uma vez que nós estamos calculando média ponderada, média que tem pesos. 7 na segunda nota, peso 6. Tirou 10 na terceira nota, mas não sabe o peso. Não vou chamar isso aqui de X. Sabendo que a média ponderada final foi 8, qual foi o peso da terceira prova feita por Júnior? Então, média aritmética ponderada sempre presente em concursos públicos, não somente da banca Avança SP. Fazendo as ponderações, eu tenho X, é o peso da terceira nota. Então, tenho 8 vezes o peso 5, mais 7 vezes o peso 6, mais 10 vezes o peso X, dividido pela soma dos pesos 5 mais 6 mais X, cuja média é 8. Então, tenho isso aqui, ó. 8 vezes 5, mais 7 vezes 6, mais 10 vezes X, igual a 8. E aqui é 5, peso 6, peso X. Vamos multiplicar aqui. Dá 40, 42 mais 10x. E aqui dá 11 mais x. Então, fica assim. 40 mais 42 mais 10x dividido por 11 mais x igual a 8. Multiplicando aqui, somando isso aqui. 82 mais 10x. Multiplicando aqui, 8 vezes 11 dá 88. 8 vezes x, 8x. 10x menos 8x, 88 menos 82, dá 2x igual a 6. X, 6 dividido por 2,
X vale 3. Então, peso da terceira nota, respectivamente, 3. Letra B. Questão número 18. Um trabalhador recebe um determinado salário bruto e deve pagar 25% deste valor relativo a impostos, resultando um salário líquido. Se o salário líquido do trabalhador é R$6.000, qual o seu salário bruto? Esta questão de porcentagem também é uma questão recorrente em todos os concursos públicos de quase todas as bancas. Não podemos errar. Se o salário líquido é 6.000 e paga 25 de imposto, eu já elimino essa alternativa. O salário bruto tem que ser bem maior que R$6.600. Então, veja, se o salário líquido do trabalhador é 100%, esse salário líquido corresponde a quem? 75%. 100% menos 25%, então 75%. Então, este valor aqui corresponde a R$6.000, sem regra de 3 simples. Façam o cálculo direto, ou então faz assim, chama de X o salário bruto, que vai ser maior que 6.000. Se 75% de X é 6.000, eu posso escrever essa sentença aqui. Errinho meu aqui é X. Então, 0,75x é igual a 6.000. X, que é o salário que vai ser superior a 6.000, dividido por 0,75, que dá exatamente R$8.000. Alternativa letra B. Questão sempre recorrente em concursos públicos. Não podemos errar questões de aumento, desconto, aumento, desconto e desconto, aumento. Muita atenção. 15. Observe a sequência lógica. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Pronto. Estão vendo aqui? Tabuada do 3. A pergunta está dizendo, qual desses números abaixo não é tabuada do 3? Vamos lá. Sequência numérica. A banca Avança SP tem dois tipos de sequências. Sequências de números e sequência de figuras. E também sequência de letras. São 3 tipos de padrões. Olha lá. Tabuada do 3. Número divisíveis por 3. Se for um número grande, vocês somam os algarismos. Por exemplo, se for, vamos lá, 123 é divisível por 3? É, porque 1, vamos mudar a caneta aqui. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Então, esse número aqui não é a resposta, porque está dizendo aqui qual o número que não aparece na sequência. Portanto, 521, quanto que dá a soma do 5 mais 2 mais 1? Dá 8. 8 é divisível por 3? Não. Portanto, esse 521 não será o número na sequência. Letra A. 522, que é o próximo, com certeza vai estar. Por quê? 5 mais 2 dá 9. Esse número está na sequência. Claro? Entendido? Tem dúvida? Envie nos comentários. Pessoal, eu tenho recebido poucas dúvidas. É interessante que vocês enviem. Tá? Se não quiser enviar nos comentários, envia no e-mail. Questão 12. Um prisma cilíndrico regular possui um volume total igual a 29.524,50. Aqui tem um errinho, centímetros cúbicos, se é a medida de volume. Considerando π 3 e sabendo que a altura do prisma é o quádruplo do seu raio, ou seja, 4 vezes o raio, qual é o valor do diâmetro desse prisma? Então, nós temos aqui
Essa medida aqui, então, é em centímetro cúbico. Volume de um prisma cilíndrico ou de um cilindro é πr² vezes h. Π, a sugestão é que utilize como sendo o valor aproximado de 3 inteiros. Raio eu vou chamar de x, altura quádruplo, 4 vezes 4x. Então, o volume vai ser 3 vezes x², que é o raio, vezes a altura 4x, igual a 29.524,50. 3 vezes 4 dá 12, então vai ficar 12x³. É igual a 29.524,50. Portanto, o x elevado ao cubo, 29.524,50 dividido por 12. Efetuando essa divisão aqui, nós encontramos um número decimal, 2.460,375. Essa questão é uma questão trabalhosa. Para achar a raiz cúbica desse número, nós temos que fazer a fatoração ou tiver uma calculadora. Eu fiz pela calculadora. A raiz cúbica de 2.460,375 é exatamente 13,5 centímetros. Elevando esse aqui ao cubo, dá exatamente este valor. Portanto, esta medida é o raio. Diâmetro é o dobro do raio. Então, 2 vezes 13,5, que dá exatamente 29 centímetros. Letra E. Questão número 15. Em um parque de bicicletas, questão recorrente em concursos públicos, não somente da banca Avança SP. Há bicicletas com 2 rodas cada e triciclos com 3 rodas cada. Se o número total de veículos é 25 e o número total de rodas é 56, quantas bicicletas e quantos triciclos há no parque? Então, vejam, eu tenho aqui um sisteminha comum. Eu poderia utilizar as alternativas. Bicicleta vezes 2, mais triciclo vezes 3, tem que dar 56. Ou então, vamos resolver o sistema. Eu tenho aqui bicicletas mais triciclos, 25. Ou seja, total de veículos com 3 rodas e 2 rodas. Bicicleta tem 2 rodas, então 2 vezes bicicletas mais 3 vezes bicicletas, triciclos, dá 56. Então eu tenho que resolver esse sistema aqui. Como o exercício pede quantidade de bicicletas e quantidade de triciclos, observe algo interessante. Todas as respostas não têm itens repetidos. Então, se eu encontrar triciclo ou bicicleta, praticamente resolvi a questão. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Então, vai ficar menos 2 bicicletas menos 2 triciclos igual a menos 50. E vou somar com a segunda equação. Vejam, somando a primeira equação com a segunda, corta, corta, fica 3 triciclos menos 2 triciclos dá triciclo, 56 menos 50, 6. Portanto, temos exatamente no parque 6 triciclos. Elimina esta alternativa, esta alternativa, esta alternativa. Tem 19 bicicletas, letra A. Estas foram as 5 questões da banca Avança SP, questões de nível fundamental, prova realizada recentemente, neste último domingo. Gostaram? Façam a sua inscrição no canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo notificações das novas videoaulas do meu canal. E se você gostou, não esqueça, dá aquele like, dá uma força para o meu canal. Isto é muito importante para o canal, embora seja um ato bem simples. E você que está estudando
para concursos públicos, não somente da banca Avança SP, continue no canal e cliquem na playlist Avança SP, link na descrição desta videoaula. Se você quer colaborar com o meu canal, existem duas maneiras, bem simples. Primeiro, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. É uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho. E também, se você tem condições, utilize a chave Pix que está aqui ao lado. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos!